E vamos para mais um podcast aqui no seu BioCultcast, o seu podcast sobre biografia e também sobre cultura. E não se esqueça que você pode contribuir com os episódios aqui do BioCultcast. É isso mesmo, basta você enviar a sua sugestão de assunto para o meu Telegram, que está na descrição do episódio. E para este episódio, o convidado é Edward Jenner. Tem ano de nascimento 1749 e ano de falecimento 1823. O médico inglês Edward Jenner foi quem desenvolveu e popularizou a técnica da vacinação como medida preventiva contra uma temida doença, a varíola. Hoje, quando, graças a Jenner, ela foi varrida da face do planeta, tende-se a esquecer como eram terríveis as perdas registradas nos séculos passados. A varíola era tão contagiosa que a quase totalidade dos habitantes da Europa pegava a doença em algum período da vida, e era tão virulenta que cerca de 10 a 20% dos que a contraíram morriam. Dos que sobreviviam, outros 10 ou 15% ficavam permanentemente marcados por cicatrizes características da doença. A varíola não estava confinada à Europa, mas graçava pela América do Norte, Índia, China e em muitas outras regiões do mundo. E, como sempre, as crianças eram as vítimas mais frequentes. Durante muito tempo foram feitas tentativas para encontrar um meio preventivo confiável. Já se sabia que quem sobrevivesse a um ataque de varíola ficaria imune e não contraria a doença uma segunda vez. No Oriente, essa observação levou à prática de inocular pessoas sãs com material tirado de quem havia tido um caso brando da varíola. E isso era feito na esperança de que a pessoa inoculada tivesse uma manifestação suave da doença e depois da recuperação ficasse imune. Tal prática fora introduzida na Inglaterra no começo do século por Lady Mary Wortley Montagu e se tornara bem comum naquele país antes de Jenner, que, na verdade, havia sido inoculado com varíola aos 8 anos de idade. Essa engenhosa medicina preventiva tinha, entretanto, um grave defeito. Um grande número de pessoas inoculadas dessa forma sofria ataque virulento da doença e não a forma branda esperada, o que as deixava muito marcadas. Na verdade, aproximadamente 2% dos inoculados resultavam em casos fatais. Sem dúvida, um método mais eficaz de prevenção da doença se fazia urgentemente necessário. Jenner nasceu em 1749, na pequena cidade de Berkeley, em Gloucestershire, na Inglaterra. Aos 12 anos de idade, tornou-se aprendiz de cirurgião, tendo mais tarde trabalhado no hospital e estudado anatomia. Em 1792, recebeu o diploma de médico pela Universidade de St. Andrews e pouco depois dos 40 anos, estava bem estabelecido como médico e cirurgião na cidade de Gloucestershire. Jenner sabia da crença comum entre as moças que tiravam leite e os fazendeiros de sua região de que quem contraía a varíola bovina, uma doença do gado sem importância, mas transmissível aos seres humanos, não a contraía mais. A varíola bovina não é perigosa para os seres humanos, apesar de seus sintomas se parecerem de alguma forma como um ataque brando da doença. Jenner percebeu que, se a doença dos fazendeiros fosse correta, a inoculação com a varíola bovina seria um método seguro de imunizar contra a varíola. Investigou o assunto com cuidado e, por volta de 1796, convenceu-se de que a sua ideia era realmente correta. Decidiu então fazer um teste prático. Em maio de 1796, Jenner inoculou James Philip, um menino de 8 anos de idade, com material tirado de uma pústula de varíola bovina da mão de uma das moças que tiravam leite. Como se esperava, o menino teve varíola bovina, mas logo se recuperou e, como ele havia imaginado, não teve mais nenhum sinal da doença. Depois de mais investigações, Jenner publicou suas descobertas numa pequena obra, Uma Investigação sobre as Causas e Efeito da Vacina da Varíola, em edição particular, em 1798. Foi esse livro o principal responsável pela rápida adoção da prática de vacinar. Jenner escreveu mais tarde 5 outros artigos sobre a vacinação,
e por muitos anos dedicou grande parte de seu tempo à disseminação do conhecimento e da sua técnica, tentando sua adoção. A prática espalhou-se rapidamente pela Inglaterra e foi logo tomada compulsória nas Forças Armadas Britânicas, sendo a seguir adotada em quase todo o mundo. Jenner ofereceu sua técnica gratuitamente para a humanidade, sem desejar lucrar com ela. Entretanto, em 1802, o Parlamento britânico, por gratidão, concedeu-lhe um prêmio de 10.000 libras esterlinas. Alguns anos mais tarde, o Parlamento votou um prêmio adicional de 20.000 libras esterlinas. Jenner tornou-se famoso em todo o mundo e recebeu muitas honrarias e medalhas. Era casado e teve 3 filhos. Viveu até os 73 anos de idade, morrendo no início de 1823 na cidade de Beckerley. Apesar de ele não ter sido um cientista original muito destacado, existem poucos que tenham feito tanto em benefício da humanidade. Por suas investigações, experiências e artigos, transformou uma crença popular que a categoria médica nunca levara a sério em prática padrão que salvou e vem salvando milhões de vidas. Apesar de sua técnica prevenir apenas uma doença, a varíola era uma das piores já da época. Jenner, sem dúvida, merece as honrarias que a sua e todas as gerações seguintes lhe prestaram.